Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar as formas de se determinar zeros de funções. A gente vai começar a estudar certos métodos, chamados de métodos iterativos. O que é que significa um método iterativo? Eles vão consistir em uma sequência de comandos que a gente vai ter que realizar, certo? Alguns dos quais a gente vai realizar por várias vezes, até a gente chegar a precisão que a gente quiser, até a gente chegar perto o suficiente da raiz da função, tá certo? Então, cada repetição que a gente fizer do método é chamado de uma iteração do método. Como que funcionam os métodos iterativos em geral? Bem, normalmente a gente vai iniciar o método com uma certa aproximação inicial. Então, a gente escolhe quem que seria a primeira aproximação. A gente não vai fazer um chute totalmente na doida aqui, totalmente aleatório, não. Porque lembra que, inicialmente, antes de entrar no método mesmo, a gente precisa localizar a raiz, a gente precisa isolar a raiz em um intervalo. Então, a gente tem que saber algum intervalo em que exista apenas uma raiz da nossa função. Então, a gente escolhe alguma aproximação inicial dentro desse intervalo, certo? Agora, a gente usa o método para determinar quem que seria uma nova aproximação. Aí vão ter vários métodos para a gente fazer isso. A gente vai estudar alguns desses métodos na aula de hoje e na aula que vem. Na aula que vem não vão ser mais métodos iterativos, mas vão funcionar ainda com algumas repetições, tá? Aí agora que a gente chega na nova aproximação, a gente tem que saber. A gente está tão perto quanto a gente está interessado lá da raiz? Se sim, bem, a primeira coisa a fazer é aqui a gente se perguntar isso, né? A precisão foi atingida? Precisão atingida. A gente vai se perguntar isso. Se sim, ótimo. Se não, a gente vai voltar e vai repetir. Tá? Se sim, então acabou. Acabou e a gente já finalizou o método. Beleza? Se a gente atingiu a precisão que a gente quer. Se não, aí a gente volta e continua o método. A gente vai calcular uma nova aproximação e repetir esse argumento. Beleza? Então, com esse fluxograma aí, a gente pode ilustrar como que métodos iterativos funcionam. A gente começa com uma aproximação inicial que a gente escolhe dentro do intervalo em que a gente isolou a raiz, usa o método para calcular quem seria uma nova aproximação. Em seguida, a gente testa se a gente chegou na precisão que a gente quer. Se chegou, acabou o método. Se não chegou, a gente volta e calcula outra aproximação, certo? Então aqui tem uma pergunta importante. Como saber se a gente chegou na precisão? Como avaliar a precisão? A precisão vai funcionar da seguinte forma. A gente vai dizer que a gente quer calcular essa raiz com uma precisão de 10 a menos 2, por exemplo, 10 a menos 1, 10 a menos 5, beleza? Ou seja, para a gente avaliar isso, tem duas maneiras. A primeira forma vai ser a seguinte. A gente sabe que a aproximação que a gente calculou, vamos chamar ela assim, certo? Como a gente vinha fazendo antes, menos a raiz exata, que a distância entre a aproximação e a raiz exata é menor do que a precisão. Digamos que a precisão aqui seja dada pelo número epsilon, certo? Então, se a distância entre... Tá, por exemplo, digamos que o meu epsilon aí, que a minha precisão que eu quero é de 10 a menos 2. Então, se a distância entre a minha aproximação atual e a raiz exata for menor do que 0,01, então eu sei que essa minha aproximação aí, ela atende à precisão que eu estou querendo, certo? Qual que é uma outra forma de a gente avaliar a precisão? Bem, a gente quer ver se essa aproximação aqui ela se constitui como uma boa aproximação para uma raiz de uma função. Se ela for igual à raiz, então o valor da função vai ser zero, né? Lembra que raiz é isso, é quando você substitui no
no x, né? E o valor que a função gera é 0. Então, no caso, se eu substituir não pela raiz, mas pela minha aproximação, esse número em módulo não pode ficar muito longe de 0, tá certo? Então, se isso aqui for menor que a minha precisão, tá bom? Então, digamos que eu quero uma precisão de 10 a menos 3. Então, se quando eu substituir a minha aproximação na função der um número que em módulo é menor do que 0,001, então eu também tenho já também tenho uma aproximação adequada, beleza? Então tem essas duas opções, tem métodos que usam a opção 1, tem métodos que usam a opção 2, tem métodos que usam as duas opções. Outra observação ainda, na opção 1, a gente está calculando a distância entre a aproximação e a raiz exata. Como que eu faço isso sem saber quem é a raiz exata? Então, como fazer a opção 1 sem conhecer R? Quer ver, a gente não vai saber quem é R. Se a gente soubesse quem é a raiz exata, não tinha nenhuma razão de fazer esse método inteiro aqui para descobrir algo que a gente já sabe quem é, certo? Então, o que é que a gente faz? Lembra que a gente vai ter um intervalo, né? O que é que a gente faz, então? A ideia do método iterativo é, a cada etapa, a gente diminuir o comprimento do intervalo em que a gente sabe que a raiz está. A gente começa com um intervalo inicial que a gente achou com o isolamento da raiz, coisa que a gente aprendeu no último vídeo, e a cada etapa a gente vai diminuir o comprimento desse nosso intervalo. Então, vamos supor que em uma certa etapa, a gente chegue em um certo intervalo, que vamos chamar de AB, para o qual a gente sabe que o comprimento dele é menor do que a nossa precisão desejada. Tá certo? Tal que a distância entre B e A é menor do que epsilon. Então, a gente não sabe quem é a raiz, mas a gente sabe que a raiz está em algum lugar aqui dentro. A gente também está escolhendo uma certa aproximação aqui dentro desse intervalo. Então, o que é que eu posso falar sobre a distância entre a aproximação e a raiz? Essa distância, bem, os dois pontos estão dentro do intervalo. Então, esse comprimento aqui, essa distância, é menor do que o comprimento do intervalo. Então, também é menor do que epsilon. Então, a gente não vai exatamente determinar quem que é a distância entre o x barra e o r, e a raiz exata. A gente vai olhar só para o comprimento do intervalo. Se chegar em um ponto que o comprimento do intervalo ficou menor que a precisão, então a gente pode afirmar, certo, que a distância entre a raiz aproximada que a gente escolher e a raiz exata também vai ser menor do que a precisão. Beleza? Maravilha. Então, além dessas duas precisões aqui, dessas duas formas de se avaliar a precisão, se você for em algum momento tentar implementar algum desses métodos no computador com alguma linguagem de programação, como Python, MATLAB, certo? Enfim, também é interessante colocar um número máximo de iterações que o método pode utilizar. Porque pode ser que por algum erro de programação, certo? Por algum erro lógico, você faça com que o método entre em loop. E aí você não vai saber se o método está demorando, né? Se o seu código está demorando para lhe dar a resposta, porque está realmente demorando, ou se é porque ele entrou em loop e não vai sair nunca. Então, no primeiro método que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o método da bisseção, a gente sabe o número de iterações necessárias para se atingir a precisão. Então, você pode já de antemão determinar qual é o número de iterações que você quer realizar e mandar o método calcular exatamente esse número de iterações. Mas se você não souber o número de iterações que você quer, você pode, por exemplo, dizer, vamos calcular no máximo 50 iterações. Então, se o método calcular 50 iterações, então você sabe que ele está demorando muito, por exemplo, para lhe dar quem é a resposta. Aí você pode já ter a ideia, né, tá? Por exemplo, de que o método pode estar entrando em loop e dar uma olhada na sua
nos códigos, dá uma olhada no que você escreveu lá no programa, tá certo? Beleza, vamos começar agora a falar melhor sobre esse primeiro método que a gente vai estudar, que é o método da bisseção. Como o nome indica, bem, lembra que eu falei que a gente vai a cada etapa tentar diminuir o tamanho do intervalo, né, em que a raiz se encontra. Como é método da bisseção, então a cada etapa a gente vai dividir o intervalo ao meio, certo? A gente vai a cada etapa dividir o comprimento desse intervalo por 2. Beleza? E a ideia vai ser assim, ó. Digamos que a gente tenha uma função, vamos lá, seja f de x uma função contínua no intervalo AB, certo? Digamos que eu já isolei em AB uma raiz da função, certo? Então eu sei que existe alguma raiz aí, então tal que f de A vezes f de B é menor que zero. Então a função muda de sinal quando passa de A para B. E vamos supor que f tem uma única raiz, então, com uma única raiz nesse intervalo. Uma única raiz em AB. Certo? Então, como eu falei, o método consiste em dividir o intervalo em que a solução se encontra na metade, até a gente atingir a precisão que a gente quer. Então, vamos ver aqui, inicialmente, em um gráfico, como que isso iria ficar. Digamos que o gráfico da função seja assim. Digamos que o A está aqui, que o B está aqui, que o f de A está aqui em cima, que o f de B está aqui embaixo. Então, o nosso gráfico, por exemplo, seria assim, digamos. Certo? Então, a gente sabe que a raiz está aqui, ó, mas a princípio a gente não sabe disso. Então, a gente vai olhar para o ponto médio desse intervalo. O ponto médio está aqui. Vamos chamar esse ponto médio de M, inicialmente. Aí a gente vai agora analisar o seguinte. A raiz, ela está entre A e o ponto médio, ou está entre o ponto médio e B? Bem, a gente está vendo aí, né, pelo desenho, que a raiz está entre o ponto médio e B. Então, a gente vai repetir esse argumento aí de novo. A gente vai olhar agora como se o ponto médio fosse um ponto A1. A gente vai repetir esse argumento, em que agora o extremo da esquerda do intervalo é o ponto médio, certo? E o extremo da direita continua sendo o ponto B, certo? Vamos agora ignorar o resto que vinha pelo lado de cá. Não precisa mais olhar para o que acontecia aqui, daqui para trás, certo? Não precisa mais. A gente já sabe agora, a gente já conseguiu restringir o nosso intervalo. Vamos repetir de novo. Vamos olhar para o ponto médio agora desse novo intervalo. O ponto médio está aqui. Vamos chamar ele de M. A raiz agora está entre A1 e o ponto médio ou está entre o ponto médio e o B1? Está entre o A1 e o ponto médio. Então agora a gente vai repetir o argumento, mas o extremo da esquerda do intervalo vai ser o A1 e o extremo da direita do intervalo vai ser o M. Então joga fora tudo que está daqui para a direita. Certo? Também não interessa tudo que está aqui. E a gente vai seguindo nisso. Agora, o M é o nosso novo B, vamos chamar ele de B2. E o A2 agora é o A1. E assim por diante. E a gente segue fazendo isso até a gente atingir a precisão que a gente quer. Só um detalhe. Como que eu sei quem é o ponto médio do intervalo AB? Certo? Então, o ponto médio do intervalo AB, M, ele é dado pela média dos extremos do intervalo. Então, ele é A mais B sobre 2. Certo? Então, se eu sei quem são os extremos do intervalo, automaticamente eu sei também quem é o ponto médio. É só tirar a média desses extremos. Então, deu para entender com esse desenho aí o que é que a gente faz, né? A gente vai, a cada etapa, determinar quem que é o ponto médio do intervalo. E ver, a raiz está entre o extremo da esquerda e o ponto médio, ou está entre o ponto médio e o extremo da direita? Vai ter que estar entre um desses dois.
A não ser, claro, que a raiz seja o ponto médio. Aí já resolveu, a gente achou a raiz exata. Mas se não for a raiz exata, então ela vai estar ou do lado esquerdo ou do lado direito. Se ela estiver do lado direito, você agora ignora o lado esquerdo do seu intervalo e olha como se o novo intervalo fosse só o lado direito, do ponto médio até o antigo extremo da direita. E repete o argumento, calcula quem é o novo ponto médio e vê a raiz está entre o extremo da esquerda e o ponto médio ou está entre o seu ponto médio e o extremo da direita. E vai repetindo isso até você chegar na precisão que a gente quer, certo? Então, como é que fica o algoritmo? O algoritmo, para a gente usar o método da biseção, vai ser o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que achar quem é o intervalo inicial. Vamos chamar ele de AB. Em que a gente já isolou quem é a raiz, certo? Então, isso aí a gente tem que dizer já no início do método. E tem que dizer também quem que é a precisão que a gente quer. Vamos chamar essa precisão de epsilon. Qual é a segunda etapa? Ó, pessoal, agora tá passando uns carros de som aqui na rua. Espero que não esteja entrando o áudio aqui, tá? Se estiver entrando, peço desculpas. Aí agora a gente tem que verificar se a precisão já foi atingida. Se por acaso na etapa inicial, né? A gente já sabe que o comprimento desse nosso intervalo aí, o nosso isolamento da raiz já foi excelente, extremamente bom. E a gente já conseguiu isolar a raiz com um intervalo que tem comprimento menor do que a precisão. Então você escolhe qualquer x barra no intervalo. Qualquer x barra no intervalo AB já vai ser raiz aproximada. Tá? Porque lembra que a gente viu que aí a distância entre a aproximação e a raiz é menor do que o comprimento do intervalo. Certo? Terceira etapa. Que no caso, se a segunda etapa não acontecer, certo? Então, se o comprimento do nosso intervalo for maior ou igual a epsilon, então você vai olhar para o ponto médio do intervalo. Então, seja m igual a A mais B sobre 2. Beleza? Aí agora a gente entra nas verificações. Se a raiz estiver entre o extremo da esquerda e o ponto médio, ou seja, se a função muda de sinal quando passa do extremo da esquerda para o ponto médio, então você vai trocar B por M. Certo? Então você vai ignorar o lado direito do intervalo e o novo extremo direito do intervalo vai passar a ser o ponto médio, que nem a gente fez aqui. Certo? Por outro lado, se agora a raiz estiver do lado direito do intervalo, ou seja, se a função muda de sinal, na verdade, entre o M e o B, então se isso aqui que for menor que zero, certo? Então o que é que você faz? Aí agora você vai ignorar o lado esquerdo do intervalo. O novo extremo esquerdo do intervalo vai ser o A. Então troque A por M. Beleza? Depois que você já sabe quem é o seu novo intervalo, aí você volta para o passo 2. Beleza? Volte para o passo 2 e refaça essa análise. Volte para o passo 2. E aí você testa o comprimento do meu intervalo agora, né, do meu novo intervalo, já que eu já substituí quem é o A, né, nesse caso aqui, na segunda opção, ou eu substituí quem é o B na primeira opção. O meu novo intervalo tem comprimento menor que a precisão? Se sim, você escolhe qualquer ponto nesse novo intervalo como aproximação. Se não, continua. Acha o ponto médio, vê onde a raiz está, pega quem é o novo intervalo e assim por diante. Beleza? Maravilha. Então, vamos ver agora um exemplo para a gente ver como que esse método funciona na prática. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, o exemplo vai ser o seguinte.
Bem, na última aula, a gente viu que a função f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 1 tem uma única raiz no intervalo 0, 1 aberto. Então, a gente vai determinar quem é essa raiz. Então, calcule essa raiz. Calcule-a com precisão. Digamos, epsilon igual a 10 a menos 1. Certo? Poderia ser qualquer número aqui. Normalmente, quando a gente quer determinar quem é uma raiz mesmo, a gente usa uma precisão que é bem menor. 10 a menos 5, 10 a menos 6, enfim. Mas como eu quero só ilustrar o método, vamos pegar uma precisão mais baixa assim, certo? Então, vamos preparar aqui o terreno para o que a gente precisa fazer. A gente vai calcular as iterações. A gente vai fazer vai fazer uma super tabela aqui, tá? Aí a gente vai ter o valor do A, o valor do B, o valor do ponto médio, certo? A gente vai ter quem é o f de A, quem é o f de B, quem é o f do ponto médio. Aqui, no caso, não importa quem é o valor, né? Importa só o sinal, para a gente ver se a função mudou de sinal ou não. E quem que é o comprimento do intervalo. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa. Primeira iteração. Como é que a gente começa? Quem é o A, quem é o B? Bem, o A é o extremo esquerdo do meu intervalo inicial, o B é o extremo da direita. Então, o A vai ser 0, o B vai ser 1. Quem é o M? O M é o ponto médio entre 0 e 1. Então, o M é 0,5. Certo? Vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer alguns arredondamentos. Então, vamos supor que a máquina que a gente está usando usa 4 dígitos, certo? Como a gente quer precisão de 10 a menos 1, então isso aí vai influenciar no máximo com a segunda casa decimal. Então, com 4 dígitos, está bem tranquilo. Então, vamos ver na calculadora quem é o f do ponto médio. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, o que é que a gente tem? A gente quer calcular 0,5 ao cubo. 0,5 ao cubo. Menos 3 vezes 0,5 mais 1. Isso aí deu menos 0,375. O que importa não é o número, o que importa é o sinal. Então, significa que no ponto A, no extremo esquerdo, o sinal da função é negativo. Vamos botar tudo de vermelho mesmo. Bem, a gente sabe, né, já que o sinal da função no extremo da direita vai ser positivo, porque a função muda de sinal aqui. Mas e o f de m? O sinal no ponto médio é quanto? Eita, desculpa. Eu estou fazendo errado aqui, tá? Eu estou calculando aqui quem é o f de A. F de A é f de 0. Vai ficar 0 menos 3 vezes 0 mais 1. Então dá positivo. Beleza? Dá 1. Dá positivo aqui. Desculpa. Então o f de B, que é negativo, porque ela muda de sinal. E a gente acabou de fazer, né, o f do ponto médio, o f de 0,5. Então aqui dá negativo. Beleza? Quem é que é o comprimento do meu intervalo inicial? É 1, é B menos A. Então aqui é 1. Não está menor do que a minha precisão. Então eu vou continuar aplicando o método. Agora eu vou analisar. O sinal muda entre o extremo da esquerda e o ponto médio ou entre o ponto médio e o extremo da direita? Ele muda do extremo da esquerda para o ponto médio. Certo? Então agora o ponto médio vai ser o meu novo extremo da direita. Eu vou desprezar tudo que estava entre o ponto médio e o B antigo. Então na minha segunda iteração de vermelho, certo? A gente vai ter assim, o extremo da esquerda ainda é o 0, o extremo da direita agora é o ponto médio, porque a gente viu que o sinal muda entre o extremo da esquerda, entre o A e o ponto médio. Então, o meu novo intervalo agora é do antigo A para o ponto médio, certo? E eu continuo agora. Quem que é o novo ponto médio do meu novo intervalo? Entre 0 e 0,5, o ponto médio é 0,25, certo? F de 0 a gente já viu, é positivo. O B agora é 0,5, a gente já viu quem era o F de B, ele era negativo, certo?
Quem é agora o f do ponto médio? f de 0,25. Então, a gente vai ter 0,25 ao cubo menos 3 vezes 0,25 mais 1. Tá certo? Deu 0,2656. Então, deu positivo. É isso que importa, não importa quem é o sinal. Então, aqui deu mais. Já já a gente analisa o que é que significa isso. E o comprimento do intervalo agora é quanto? De 0 até 0,5, o comprimento é 0,5. Certo? Beleza. 0,5 é menor do que a precisão que eu quero? É não. Então, eu vou continuar. Vamos para a terceira iteração. Agora, o sinal muda entre quem e quem? O sinal muda entre o extremo da esquerda e o ponto médio? Não, ele muda entre o ponto médio e o extremo da direita. Então, agora o intervalo que eu vou analisar vai ser do ponto médio até o extremo da direita. Certo? Então, o novo extremo da esquerda é quem? É o 0,25. Que eu vou de 0,25 agora até o 0,5. Certo? Eu ignoro tudo que eu tinha de 0 até 0,25. Espero que esteja dando para vocês entenderem. Agora eu olho, quem é que é o ponto médio entre 0,25 e 0,5? Então, a gente calcula 0,5 mais 0,25 sobre 2. 0,375. Então, marca aqui. 0,375. Certo? Beleza, então agora, quem é que é o f de A, né? F de A vai me dar quem? F de A agora é o f de 0,25. Era o f de M antes. F de M a gente já viu que é positivo. Certo? F de B é o f do 0,5. Continua negativo aqui. Falta ver agora quem é o f de M. Então, eu tenho que calcular quem é esse f aí. Então, a gente vai ter 0,375 ao cubo menos 3 vezes 0,375 mais 1. Então, deu menos 0,07. Certo? Então, deu negativo. Então, vamos colocar isso aqui. Tirar a calculadora aqui um pouquinho. Então, aqui é negativo. Beleza? E agora, qual que é o comprimento do meu intervalo? Entre 0,25 e 0,5, o comprimento é 0,25. Certo? Beleza. 0,25 ainda não é menor do que a precisão que eu quero. Então, eu vou continuar com mais uma iteração. Então, então, a minha próxima iteração vai me dar o quê? Quem que é o A agora? Eu tenho que ver se o sinal mudou entre o A e o ponto médio na etapa anterior ou se mudou entre o ponto médio e o B. Bem, ó, no ponto médio e no B eles têm o mesmo sinal. Então, o sinal mudou do A para o ponto médio. Então, o meu intervalo novo agora vai ser o intervalo da esquerda da etapa anterior. O A vai continuar sendo o mesmo, que é o extremo da esquerda, continua sendo o mesmo extremo da esquerda, mas o extremo da direita agora é o ponto médio da etapa anterior. Então, aqui vai ficar 0,375. Quem é o novo ponto médio? Quem que é o novo ponto médio? Vamos marcar aqui. Agora a gente vai ter... Pegar a calculadora de novo. E aí vai dar 0,375 mais 0,25 igual sobre 2. Então, deu 0,3125. Esse aqui é o meu novo ponto médio. 0,3125. Qual que é o sinal do f de A? F de A é o f de 0,25. A gente já calculou na etapa anterior, era sinal de mais. Quem que é o f do B agora? O f do B é f de 0,375, que era o f de M na etapa anterior, era menos, certo? Agora a gente tem que ver quem é o f do ponto médio. Então, a gente vai calcular agora f de 0,3125. Então, a gente vai ter esse valor aí, elevado ao cubo, menos 3 vezes 0,3125, mais 1. Então, deu positivo.
Deu mais aqui no sinal. Certo? Beleza. E qual que é o comprimento do meu intervalo aqui agora? De 0,25 para 0,375, o comprimento vai ser 0,125. Está menor do que a minha precisão? Não está, mas está quase. Na próxima etapa, a gente vai conseguir atingir a precisão que a gente quer. Então, vamos lá, mais uma vez. Quinta e última iteração. Como é que vai ficar? O sinal mudou do extremo da esquerda para o ponto médio? Não, ficou positivo em ambos. Então, o sinal muda do ponto médio para o extremo da direita. Então, o meu novo intervalo vai ser do ponto médio até o extremo da direita. Ou seja, o extremo da esquerda agora é o ponto médio. Então, a gente vai começar aqui em 0,3125 e vai terminar em 0,375. Quem que é o novo ponto médio? Então, a gente tem que calcular essa média aritmética. 0,3125 mais 0,375 igual sobre 2. Então, deu 0,3475. A gente tem que arredondar isso aqui para 4 dígitos, né? Então, só tem um dígito após o corte aqui, que vai ser no 7. Beleza? Que vai ser justamente no 7. E o 7 aqui é ímpar, então eu vou arredondar para mais. Então, vai ficar 0,3438. 0,3438. Esse é o meu ponto médio agora. Bem, qual é o sinal no f de A? F de A é f de 0,3125, que era o antigo f de M, tinha um sinal de mais, certo? F de B, f de 0,375 é o mesmo de antes, continua sendo negativo. Agora, falta a gente ver o sinal do f no ponto médio. Então, vamos arredondar já aqui para 0,3438, calcular isso ao cubo, beleza? Calcular isso ao cubo, menos 3 vezes 0,3438, mais 1. Então, deu positivo, beleza? Deu positivo, mas nem vai importar mais muito isso não, porque o processo vai terminar agora. Se eu dividir 0,125 por 2, quanto é que vai dar isso? Né, que é o novo comprimento do meu intervalo, né, a distância entre 0,3125 e 0,375. 0,125 sobre 2. Esse meu comprimento aí vai ser 0,0625. Deu menor do que a minha precisão. Certo? Então, aqui eu tive 0,0625. Agora é menor do que epsilon. Então, agora o método encerrou. Fim. Terminou. Porque eu cheguei na precisão que eu quero. O comprimento do meu intervalo está menor do que a precisão desejada. Então, eu posso escolher qualquer ponto dentro desse meu intervalo aqui. Ó. Qualquer ponto dentro desse intervalo vai ser uma raiz aproximada. Em geral, a gente escolhe justamente o ponto médio, certo? Então, a raiz aproximada da gente, com precisão desejada, de 10 a menos 1, vai ser x barra igual a 0,3438, certo? Mas não precisava ser exatamente o ponto médio. Eu poderia escolher qualquer ponto dentro desse intervalo que daria ainda a mesma precisão, tá? Só a gente tem essa convenção de escolher pelo ponto médio. Beleza, pessoal? Então, isso resolve esse exemplo. Tá dando para entender, né? Vamos resolver agora outro exemplo para a gente continuar aplicando esse método e ver como que ele funciona na prática. Deixa eu apagar aqui primeiro. Então, vai ser meio que a continuação de outro exemplo da última aula. Agora a gente vai olhar para a função f de x igual a x vezes ln de x menos 2. A gente sabe que ela tem uma única raiz. No intervalo de 2 até 3. Beleza? Continuando, o que é que a gente tem que fazer agora? Vamos mais uma vez calcular quem é essa raiz. De novo, com precisão.
epsilon igual a 10 a menos 1. Então, vamos repetir o que a gente fez no outro exemplo. Vamos calcular aqui as iterações, vamos indicar quem são as iterações, dizer quem é o extremo da esquerda, quem é o extremo da direita, quem é o ponto médio, qual é o sinal do f de A, qual é o sinal do f de B, qual é o sinal do f do ponto médio e quanto que é o comprimento do intervalo, tá, que a gente está. Então, na primeira iteração, o que é que a gente tem que fazer? Quem que é o extremo da esquerda? É o 2. Quem é o extremo da direita é o 3. Então, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 3. Quem é o ponto médio entre 2 e 3? É 2,5. 2 mais 3 dá 5 sobre 2 dá 2,5. Beleza? Então, agora, quem que é o sinal do f em A? Então, quem que é o f de A? Qual é o sinal dele? Então, a gente vai calcular agora o seguinte. X, então a gente tem que fazer, ó, o x é 2,5. O x é 2, né? A gente está calculando quem é o f de A, então 2 vezes o ln de 2, 2ln de 2, beleza? Menos 2. Deu negativo. Como o sinal muda entre A e B, então aqui tem que ser positivo. Isso aí a gente já viu no outro vídeo. Agora, quem que é o sinal do f no ponto médio? Tá? Então a gente vai ter agora 2,5 vezes ln de 2,5, certo? Menos 2. Então deu 0,29. Deu positivo. Tá bom? Então deu mais aqui. Qual que é o comprimento do meu intervalo? De 2 até 3, o comprimento é 1. De novo, especialmente por ter a mesma coisa de antes, né? Vamos considerar de novo 4 dígitos no arredondamento. Certo? Então, não está menor, o comprimento do intervalo ele não está menor do que o epsilon que a gente quer. Então, vamos para mais uma iteração. Segunda iteração, agora eu olho. A raiz, ela está entre o extremo da esquerda e o ponto médio ou entre o ponto médio e o extremo da direita? O sinal, ele muda onde? Ele muda do A para o M. Então, a raiz está no meu intervalo do lado esquerdo. Então, eu vou agora continuar, né, com o A como sendo o meu extremo da esquerda, mas o meu extremo da direita vai ser agora o M, vai ser agora o ponto médio. Bem, se você não está entendendo ainda o que é que eu estou fazendo, a gente está fazendo basicamente o seguinte. Ó. A gente tinha um intervalo que ia de A até B, certo? E a gente olhou para o ponto médio aqui. A gente tinha visto já que a função fazia algo assim. Ela começava aqui negativa e ficava positiva aqui. Né? Mas a gente viu também que no ponto médio ela está positiva. Então, o sinal da função não muda entre o ponto médio e o B. Ele muda entre o A e o M. Então, a raiz está entre o A e o M. A raiz não está entre o M e o B. Então, entre M e B não me interessa mais. Eu jogo fora tudo que está aqui. O que me interessa é entre A e M. Então, o meu novo intervalo agora é de A a M. O extremo da esquerda agora vai continuar sendo A no meu novo intervalo. Mas o da direita não vai mais ser aquele B. Aquele B eu joguei fora. O extremo da direita agora é o ponto médio da etapa anterior. Por isso que aqui ó, o B é o ponto médio da etapa anterior. Beleza? E aí a gente segue adiante. Vamos lá. Quem que é o novo ponto médio entre 2 e 2,5? Né? 2,25. Certo? Quem que é o f de A? O f de A é o mesmo f de A da etapa anterior. Tem sinal de menos. O f de M é o f do B aqui, né? Desculpa, o f do B agora é o f de M na etapa anterior. Então, tem sinal de mais. Vamos calcular quanto que é o f de 2,25. Para a gente saber se o sinal vai mudar ou não. Então, vamos lá. A gente vai ter 2,25 vezes ln de 2,25 menos 2. Tá bom? Então, deu negativo. Deu negativo. Volta para cá, bota o sinal de menos aqui. Qual que é o comprimento do meu intervalo agora? De 2 até 2,5 dá 0,5. Beleza? Está menor que a precisão? Não está. Então, segue adiante. Terceira etapa. O sinal muda onde? Ele muda do A até o M? Não, ele muda do M até o B. Então, o intervalo que eu vou olhar agora vai ser do M até o B.
Então, o extremo da esquerda é o M. Então, eu vou começar aqui ó, com 2,25. E o extremo da direita é o B. Então, vai até 2,5. Quem que é o novo ponto médio? Então, quem é 2,5 mais 2,25 sobre 2? Não, está errado isso aqui. 2,5 mais 2,25 sobre 2. 2,375. Certo? Vamos tirar logo a calculadora aqui para não atrapalhar. 2,375. Vamos olhar para os sinais. Quem é que é o sinal do F de A? É o sinal do F de 2,25, que era o F de M na etapa anterior. Então é negativo. F de 2,5, F de B, é o mesmo F de B de antes. Então, mais ainda aqui. Agora o F no ponto médio. Quem que é o F no ponto médio? O F de 2,375. Então, a gente vai ter 2,375 vezes ln disso, menos 2. Certo? Então, deu positivo agora. Tá? Deu positivo. Então, vamos seguir adiante, vamos tirar aqui a calculadora mais uma vez. Então, aqui deu positivo. E qual que é o comprimento do meu intervalo? Qual que é o comprimento do meu intervalo? Agora eu vou de 2,25 para 2,5, de saída 0,25. Próxima etapa. Quarta etapa, porque o comprimento não ficou menor que a precisão ainda. Então agora, o sinal muda de novo do A até o M. Então, o intervalo que eu vou olhar agora vai ser a metade esquerda do intervalo na terceira etapa. Então, vai do A até o M. O extremo esquerdo continua sendo o A, mas o extremo direito é o ponto médio da etapa anterior. Agora, quem que é o ponto médio nessa nova etapa agora? 2,25 mais 2,375 sobre 2. 2,3125, não precisa ainda fazer arredondamento. Então, 2,3125. Vamos lá. F de A é quem? F de 2,25 é o mesmo de antes, continua menos aqui. F de B é o F de M da etapa passada, então é mais. Mas tem que ver agora quem que é o F do novo ponto médio. Vamos ver. Temos que calcular quem? Quem que é? 2,3125 vezes ln disso, menos 2. Negativo. Certo? Deu negativo. E o comprimento do intervalo agora é 0,125. É a diferença entre esse ponto aqui, o B da etapa atual, e o A da etapa atual. Não está menor ainda do que o epsilon, mas na próxima vai ficar. Certo? Então agora, a minha raiz está entre quem e quem? Ela está entre o A e o ponto médio? Não, porque o sinal não mudou. Então ela está entre o ponto médio e o B. Então agora o extremo da esquerda vai ser o ponto médio, vai ser 2,3125. E o extremo da direita é o mesmo de antes, 2,375. Certo? Quem que é agora o meu novo ponto médio? Vamos calcular aqui. 2,3125 mais 2,375 igual sobre 2. Então deu 2,34375. De novo tem que arredondar, né? Porque eu quero só ter 4 dígitos. Eita, eu estou fazendo com 5 dígitos, né? Certo? Nesse exemplo agora e no outro exemplo, era para eu ter colocado com 5 dígitos, senão fica errado. 5 dígitos. No outro exemplo, eu terminei fazendo com 5 dígitos quando eu disse que eram 4. Mas é 5, tá? 5. Só para a gente não precisar refazer o exemplo passado inteiro. Então, como eu quero parar com 5 dígitos, eu vou ter que parar depois do 7 aqui. Beleza? Vou ter que parar depois do 7. Então, o que é que vai ficar, né? Como o 7 é ímpar e só tem um dígito após o 7, que é um 5, então eu adiciono 1 aqui, vai ficar 2,3438. Tá bom? Beleza. Vamos lá. 2,3438
Vou voltar aqui para o vermelho, 2,3438. Bem, agora, quando eu calcular aqui quem é o comprimento do meu intervalo, ele vai dar 0,0625. Está menor do que a precisão que eu quero. Então eu nem preciso continuar calculando essas coisas aqui. Não me interessa mais, porque eu já fiquei com um comprimento menor do que eu quero. Então nesse intervalo aqui, qualquer ponto que eu escolher é uma raiz aproximada. Quem que a gente costuma escolher? A gente costuma escolher justamente o ponto médio do intervalo. Então esse cara aqui, x barra igual a 2,3438, é que vai ser uma raiz aproximada com essa precisão, tá? Para essa função. Beleza? Vê, tanto nesse exemplo quanto no exemplo anterior, para a gente conseguir com 5, para a gente conseguir com a precisão que a gente quer, 10 a menos 1, e partindo de um intervalo que tinha comprimento 1, em ambos os casos, demorou o mesmo número de iterações, né? Será que eu consigo determinar o número de iterações que eu vou ter que... Eita. Será que eu consigo saber qual é o número de iterações que eu tenho que fazer para conseguir a precisão que eu quero? Bem, a cada etapa a gente divide, né, o comprimento do intervalo por 2. Então, digamos que o intervalo inicial tenha comprimento L. Então, comprimento do intervalo inicial, digamos que seja L, certo? E que a precisão seja epsilon. Então, na minha primeira iteração, aqui no caso o L era 1, né? Na minha primeira iteração, o comprimento do intervalo ficou L. Na segunda ficou L sobre 2. Na terceira ficou L sobre 4. Na quarta ficou L sobre 8. Aqui ficou L sobre 16. E assim por diante. Então, na primeira iteração ficou L sobre 2 elevado a 0, né? 2 elevado a 0 é 1. Na segunda ficou L sobre 2 elevado a 1. Na terceira ficou L sobre 2 elevado a 2. Na quarta ficou L sobre 8. 8 é 2 ao cubo. Certo? Na quarta ficou L sobre 2 ao cubo. Aqui ficou... Eita, aqui não era L igual a 16, né? Era L sobre 16. Então o que a gente vai ter agora não é mais L sobre 8, né? É L sobre 2 a quarta. Ou seja, na etapa 5 está L sobre 2 a quarta. Na etapa 4 está L sobre 2 ao cubo. Então na etapa N, certo? Está L sobre 2 elevado a N menos 1 no expoente. O expoente que está aqui é 1 a menos do que o número de iterações que eu realizei. Então, após N etapas, o meu comprimento do intervalo é L sobre 2 elevado a N menos 1. Eu quero que isso aí fique menor do que epsilon após N etapas. Então, quem tem que ser o N, né? Vamos inverter isso. Vai ficar 2 elevado a N menos 1. Certo? 2 elevado a N menos 1, inverteu. Sobre L. Aí vai ficar maior, já que eu estou invertendo tudo, vai ficar maior do que 1 sobre epsilon. Certo? Jogo L lá para cima, a gente vai ter 2 elevado a N menos 1 maior do que L sobre epsilon. Então, para a gente isolar esse N aí, vamos aplicar o log na base 2 de ambos os lados. Vai ficar N menos 1 maior do que o log na base 2 de L sobre epsilon. Log na base 2 não é uma função que é muito fácil de se calcular assim, diretamente em calculadoras. Então, a gente pode usar, se quiser, para facilitar, o log na base E, que é o ln. Então, a gente faz uma mudança de base aqui, fazendo o seguinte. Isso aí é a mesma coisa que o ln do número que está aqui, dividido pelo ln da base. Certo? Isso aí é uma propriedade de logaritmos. É como você faz mudança de base em logaritmos. Portanto, para que você tenha a precisão que você quer, você tem que ter um número de iterações que seja maior do que ln de L sobre epsilon sobre ln de 2 e o 1 jogou para o outro lado. Então ficou mais 1 aqui.
Então, com isso aí a gente sabe quantas iterações a gente precisa ter no mínimo para conseguir a precisão que a gente quer. Vamos verificar que isso realmente se aplica nos dois exemplos que a gente acabou de fazer. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui. Não vai precisar mais disso, nem disso. A gente só vai precisar disso aqui. Beleza. Então, nos dois exemplos que a gente fez, a gente tinha o intervalo inicial com comprimento L igual a 1 e o epsilon era 10 a menos 2. Desculpa, era 10 a menos 1. Então, quem é que era L sobre epsilon? Era 1 sobre 10 a menos 1. Isso aí dá 10, né? 1 sobre 0,1 dá 10. Então, o número de iterações que a gente precisa tem que ser maior do que ln de 10 sobre ln de 2 mais 1. Vamos calcular isso aí na calculadora. Quanto é que é ln de 10? ln de 10 dá isso aí, sobre ln de 2. Então, deu esse número, mais 1. Então, tem que ser maior do que 4, alguma coisa. Então, isso aí é aproximadamente 4,3. Enfim, então, n é um número inteiro. É um número inteiro que é maior que 4. Então, n tem que ser, no mínimo, 5, certo? Por isso que em ambos os exemplos a gente conseguiu ter a precisão que a gente queria exatamente na quinta etapa. Porque só depende de quem que é o comprimento inicial do intervalo e da precisão que a gente escolhe. Beleza, pessoal? Então era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.